Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode Vai! Oi, gente. Hoje estamos aqui com uma nutri maravilhosa, a Nádia Reaiche, que vai compartilhar um pouquinho da experiência dela conosco e contar como é que funciona, como é que a gente faz para conseguir ter uma vida saudável. Nádia, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Olá, meu nome é Nádia Reaiche, eu sou nutricionista esportiva funcional. Uma vida saudável, ela está pautada em vários pilares. Então, nós precisamos de sono, hidratação, treino, alimentação saudável. O que seria alimentação saudável? Alimentação saudável, embora nós tenhamos essa ideia de que ela precisa ser 100% perfeita, né, o saudável também é comer aquilo que a gente gosta. Então, nós precisamos sim ter uma base da alimentação de alimentos limpos, né? Arroz, feijão, salada, legumes, muitas frutas, verduras, fibras. Porém, é saudável também um dia ou outro tomar uma tacinha de vinho, comer um chocolate, alguma coisa que você goste. Isso também faz parte de hábitos saudáveis. Então, hábito saudável é comer de tudo um pouco, correto? Porque tem gente que Correto. corta até o almoço feijão na dieta, né? Correto. Uma alimentação saudável é você comer todos os nutrientes, né, de todos os grupos alimentares, carboidratos, lipídios, proteínas, fibras e também consumir alguns alimentos que não são saudáveis, mas que fazem parte de hábitos saudáveis, de uma dieta normal, né? Você diria que 80-20? 80-20. Eu acredito bastante nisso. Não. O chocolate todo dia, ele faz mal? Não. Depende. Obrigada. Depende de qual chocolate a gente está falando e também depende de qual paciente a gente está falando. Nós temos o chocolate 80% cacau, que ele é super saudável, né? Ele traz benefícios inúmeros até para a saúde cardiovascular, para TPM, vai te deixar mais calma, mais tranquila. Nós temos também o chocolate que ele é 50%, né? O chocolate ao leite. Na maioria dos casos, é um chocolate muito rico em açúcares, então vai depender da quantidade. Tem pacientes que podem comer, por exemplo, eu tenho pacientes que são atletas, então eles têm várias sessões de treino ao longo do dia. Eles demandam uma quantidade muito grande de calorias na dieta. Esses pacientes, eles podem comer, porque eles vão gastar essas calorias e isso não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, eu tenho pacientes também que são obesos. Nesses casos, não é o tipo de chocolate ideal, mas não quer dizer que ele não possa nunca consumir na rotina dele. E em relação ao chocolate branco? O chocolate branco é o chocolate que tem mais gordura e mais açúcar também, então é ideal. É bom tomar cuidado. Exatamente. Acho que eu não queria saber disso. O diabético, ele pode consumir um chocolate? Então, nesse caso, ele precisa consumir o adoçado com adoçante. Ele não pode consumir açúcar, porque o açúcar piora o tipo de doença que ele tem. Ele tem essa dificuldade na absorção do açúcar, né? Então, vai ficar acumulado ali na corrente sanguínea e nesse paciente vai fazer mal. Então, nesse caso, ele precisa evitar. Entrando no assunto de diabético, o diabético ele consegue ser curado com uma alimentação boa ou até mesmo a diabetes ser controlada sem uso de medicamentos? Sim, no caso do diabetes tipo 2, esse paciente com uma perda de peso de 10 a 15% e uma alimentação saudável, rotina de treino, ele vai conseguir reverter esse quadro, né? Nos quadros leves, ali onde a gente ainda tem resistência periférica à insulina, a gente consegue ter a reversão. Quando o paciente é diabético, a gente tem o controle da doença, né? Apenas com alimentação e rotina de treino. Porque quando a gente treina, principalmente treinos de musculação, nós temos no nosso músculo um receptor que ele se chama GLUT4. E ele vai captar essa glicose que está ali na corrente sanguínea. Então, esse paciente, ele vai poder comer e ele não depende somente da insulina, tá? Então, o treino também ajuda muito nos pacientes diabéticos, não só a alimentação, mas também o treino. E aí ele consegue ter o controle da doença. Já o paciente que ele é diabético do tipo 1 é um paciente insulino dependente, ou seja, ele necessita da aplicação de insulina. E aí esse tratamento é medicamentoso. A nutrição, ela vai controlar, né, para que ele não precise fazer um uso exacerbado de insulina e passe mal, mas não tem cura somente com nutrição e hábitos saudáveis.
Nádia, você comentou sobre a possibilidade de você comer tudo que você gosta, ali fazendo uma dieta, né, de 80-20. Para quem não entende o que é 80-20, é fazer 80% do tempo certo e 20% daquela escapada de coisas que você gosta, né? Isso. Como é que funciona o emagrecimento dentro desse processo? Dá para ainda comer tudo que você quer e ainda emagrecer? Sim. O emagrecimento, cada paciente tem a sua taxa metabólica basal, que a gente chama de TMB, que é o gasto que esse paciente tem em repouso. Quando o paciente passa em consulta, nós calculamos esse gasto calórico, né, essas calorias que ele pode comer, e programamos uma perda de peso, programamos esse déficit calórico. E aí eu converso com os meus pacientes e vou entender qual é a rotina deles, os alimentos que eles gostam de comer, e programar esse déficit incluindo esses alimentos. Então, por exemplo, é super normal um paciente sair daqui e ter um chocolatinho calculado na dieta dele. É super normal um paciente sair daqui e, de repente, ter um vinho calculado na dieta dele. Eu, enquanto profissional, eu sei o que é uma dieta perfeita. Porém, eu sou um ser humano e eu sei que ninguém, assim, algumas pessoas são, né? Ninguém também não vamos colocar nesse mérito. Mas, assim, a maior parte das pessoas não consegue fazer uma dieta 100% perfeita, né? E não tem problema. Se a pessoa chegar aqui e falar assim, eu gosto de comer tal coisa, o que é melhor para mim enquanto profissional? Que ele saia daqui e sinta que ele foi atendido, né? Que ele vai conseguir ter a rotina dele e vai conseguir perder peso dessa forma, né? Então eu converso com ele, reduzo um pouquinho, vamos supor, ele não liga pro pão, então a gente pode de repente tentar tirar um pedaço do pão aqui, tirar uma fatia de pão e dar um pedacinho de chocolate, que vai estar tudo bem, ele vai perder peso. Então é só saber conversar, entender em quais momentos a gente precisa priorizar e quais momentos a gente pode incluir coisas que ele goste. Ô, Nádia, você falou do pão agora. O pão, ele é um vilão realmente no emagrecimento? Não. O pão não é, assim como nenhum tipo de alimento, é um vilão. O vilão é o excesso. Então, assim, um pão, ele vai ter em torno ali de 100 e poucas calorias. Agora, se eu comer 10 pães, eu vou ter 1.000 e tantas calorias. E a maior parte das pessoas gasta ali, mulheres, em torno de 1.300, 1.500 calorias. Então, esse é o problema, o excesso. Se eu comer um pãozinho, ele é 10% ali da minha vida. Agora, se eu colocar vários pães ao longo do dia, então eu tô criando um tipo de problema. E qual a diferença dos alimentos integrais para o alimento tradicional? Então, o alimento integral é o alimento que assim, depende de qual tipo de alimento a gente está falando. No caso do pão, o integral é o que possui farinha de trigo integral adicionada. Além da farinha de trigo branca, ele tem a integral, né, que é uma farinha que possui mais fibras. Então, a gente tem os carboidratos que a gente chama de simples, que eles são de rápida digestão e absorção. Então, no emagrecimento, é ideal que a gente evite esse tipo, né, de farinhas refinadas, porque eu como, já vai ser logo absorvido, daqui a pouco eu estou com fome. A fibra, ela é importante porque ela tem esse papel na questão da saciedade. Então, nesses pacientes, né, que estão em dietas de emagrecimento, a gente utiliza integral, a farinha integral, né, no caso do pão, porque vai fazer com que o paciente tenha uma maior saciedade e não queira se alimentar logo. Quando a pessoa ela sente muita fome, impede que ela siga o planejamento alimentar, porque é uma pessoa que vai ficar beliscando coisas fora do planejamento. Então não é que engorda menos, né? A farinha integral. Ela te mantém mais saciado. Então, se é uma pessoa que é disciplinada quanto à alimentação, essa pessoa independe se comer integral ou a farinha refinada. Na verdade, assim, independe quando a gente fala em calorias, mas quando a gente pensa em nutrientes, as fibras elas têm um papel importante na nossa saúde. Então, o integral ele vai ter mais vitaminas e mais minerais. O refinado, ele passou por esse processo onde são removidas, né, as fibras e ele vai ter mais carboidrato simples. Você vai comer, absorver, mas ele não entrega nutrientes. Então, a maior parte desses alimentos que passaram pelo refino, a gente chama de calorias vazias. A pessoa ela vai ingerir as calorias, porém esse alimento não entrega o nutriente que ela precisa. Quando a gente fala em emagrecimento, o que importa é o déficit calórico, certo?
Então, qualquer tipo de dieta que uma pessoa faça, se ela houver restrição de calorias, ela vai perder peso. Só que, eu não sei se vocês já viram, tem pessoa que emagrece, você olha, ela tá parecendo uma caveira com olheiras profundas, unhas quebradiças, o cabelo não tá brilhoso, a pessoa tem cara de doente. E tem pessoa que ela emagreceu, mas ela tá saudável. Ela tá com as unhas boas, a pele tá corada, o cabelo tá bom. E ela foi fazendo esse déficit de maneira programada, porque ela comeu os alimentos certos. Ela não simplesmente restringiu calorias. Então, é essa a diferença entre uma dieta que tenha nutrientes e uma dieta que não tenha. Agora, aproveitando que você falou das fibras, para entrar na questão da água, né? Porque tem muita gente que, mulheres principalmente, sofrem com uma prisão de ventre. Sim. E aí a gente ouve aquela história, come fibra, come aveia. Aí a pessoa se entope de aveia, no caso, e esquece da água. Aí o que acontece? Ela fica mais entupida, né? Exato. Explica pra gente assim, um pouquinho sobre essa questão da água, a importância dela. Sim, a água, né, o nosso corpo, 70% dele é feito de água, né? Para todas as reações que a gente vai ter no nosso corpo, a gente precisa de água. E pensando nisso, quando nós não ingerimos água, o nosso corpo ali na porção final do intestino, ele faz reabsorção de água e de nutrientes, né, dos alimentos. Então, se você não ingere água, quando chegar ali no final, o corpo ele vai reabsorver. Então, o que vai acontecer? A gente vai puxando água das fezes e elas vão ficando cada vez mais endurecidas. Viu? Se você não toma água, seu corpo se alimenta de água de cocô. Exatamente. A verdade é essa. A verdade dura é que ninguém fala. Pronto, a Nutri confirmou. Então, vai ter essa reabsorção e vão ficar com aquelas fezes cápricas, né? Aquele cocô de cabritinho. Vai ficar mais difícil de sair, porque para ter a evacuação completa, a gente precisa dos movimentos propulsórios, né? Lembrando que o nosso intestino ele tem alças e ele tem várias voltas. Então, a gente precisa desses movimentos para que saia de uma maneira adequada. A fibra, ela vai ajudar a puxar a água para o bolo fecal e vai ajudar ele a deslizar melhor. Porém, se não tem a ingestão de água, vai ficar difícil com que isso aconteça, porque ele vai ficar endurecido, vai ficar aquele bolo duro e aí não tem movimentação. E tem uma quantidade ideal para cada pessoa? Tem de 25 a 30 ml por cada quilo de peso. Então, é individualmente calculado isso. Uma dúvida em relação à água. Você falou da quantidade de água, né? Variando a contagem é feita através do seu peso, né? Isso. E no caso de quem tem mais massa muscular, um atleta, por exemplo, alguém que pratica musculação, tem muita massa, essa conta cabe ou aumenta essa ingestão? Não, a ingestão de peso de água é realmente em quilos. Agora nós temos, por exemplo, quando a gente vai calcular proteína, quando a gente vai calcular carboidrato, aí a gente tem essa variação, tá? Agora, o que pode acontecer, de repente, num atleta, aí esse paciente ele vai gastar mais dependendo da modalidade que ele pratica. Então, ele precisa ter um aumento que é calculado de acordo com cada modalidade. Entendi. Algumas modalidades, por exemplo, triatlon, lutas, esses pacientes precisam de uma hidratação com cuidados maiores. Eu queria perguntar sobre o paladar infantil, né? A gente sabe que assim, é muito difícil as pessoas aderirem à dieta porque elas querem mudar da noite pro dia, né? Sim. Hoje ela não come uma folhinha de alface, mas ela quer perder 10 quilos em um mês, fecha a boca, não come, fica com aquele aspecto doente que você mencionou. Eu sei que o nosso paladar, ele é adaptável, né? Eu falo por mim mesmo que no meu processo também, quando eu comecei, muita coisa eu não comia e hoje eu como com facilidade. Como, por exemplo, tomar um café sem açúcar, nem de café eu gostava. Então, assim, você vai moldando, né? Como é que funciona isso para um paciente? Você consegue, sim, aos pouquinhos, ir fazendo ele mudar esse paladar, para aderir esses hábitos? Na verdade, assim, eu não consigo nada sozinha, né? Nós, enquanto profissionais, nós dependemos do paciente. Então, tem pacientes que estão muito abertos a essas mudanças e para ele vai ser muito positivo. Agora, tem pacientes que realmente não se abrem para o novo, né? Eu, por exemplo, tanto com a minha prática clínica quanto pessoalmente, eu tinha problema com vários alimentos. Não comia cebola, não comia nenhum tipo de verdura, salada. A minha comida era arroz, feijão, batata frita e bife. Eu só comia isso. E com o
passar do tempo, eu acho que o que ajuda a pessoa a mudar, ela é entender qual o benefício que aquele tipo de alimento vai proporcionar para ela. Eu falar para você, come isso e tal, te entrego uma dieta. Não vai promover uma mudança. Agora, se eu te explicar qual a função desse alimento no seu organismo, para que ele é importante, explicar que, de repente, o seu intestino não está funcionando direito, que você não tem energia, que você não tem disposição, que a sua unha está fraca, que essa queda de cabelo é falta desse determinado nutriente, isso vai trazer mais subsídio para que você realmente crie coragem, vamos dizer assim, né, de experimentar coisas novas. E também a gente tem opções de preparações diferentes, temperos diferentes, tem muita coisa que dá pra gente colocar e variar para fazer esse paciente gostar, né, de determinados alimentos. É preciso uma criatividade, né? Porque todo mundo fala assim, acabou de comer ovo todo dia. Mas existem tantas formas de você preparar o ovo que não tem. É o alimento mais versátil que a gente tem, né? Dá pra fazer panqueca, dá pra fazer bolinho, dá pra fazer mexido, cozido. E é maravilhoso, delicioso. Exato. Eu particularmente adoro. Eu também. Quem come 8, 9 ovos. Tá tudo bem. Não precisa nem perguntar pra você. Será que gosta? Agora, aproveitando que a gente falou do ovo, mito ou verdade a questão da gema? De poder comer demais ou não, descarta ou não descarta, muito gordurosa, não é? Então, o ovo, a gente costuma até brincar que é um alimento perfeito, né? Ia nascer uma vida ali. Então, ele tem todas as vitaminas, minerais que o nosso corpo necessita. É um excelente alimento. E esse excesso é muito particular, porque o que é excesso para mim pode não ser excesso para você. Então, na nutrição, não dá pra gente generalizar, né? Tudo é individualmente falando. Eu tenho paciente de um jeito e paciente totalmente de outro, né? E tem pacientes que eles têm hipercolesterolemia familiar. Então, ela é genética. Então, nesses pacientes, talvez um consumo excessivo não seja tão interessante. Pacientes diabéticos, pacientes que já têm colesterol alto, não seja interessante. Consumo excessivo, tá? Agora, consumir 2 ovos, 3 ovos ali por dia, isso não faz mal para ninguém, tá? O ovo, ele é super saudável. Inclusive, o colesterol endógeno, né, que é o colesterol produzido pelo fígado, é esse que causa mal. Então, assim, não é a dieta externa, né, de alguns alimentos que fazem mal. Não sei quando a gente come, por exemplo, hambúrguer, salsicha, carnes muito gordurosas, tá? Não é o caso do ovo. Então, a ingestão do colesterol, ele até inibiria essa produção feita pelo fígado. Então, ajudaria a controlar essa produção e faria bem nesse contexto de 2 unidades, 3 unidades dia, né? Variando de pessoa para pessoa. Mas falando sobre o emagrecimento, eu acho que a minha dúvida, a gema, ela engorda? Por exemplo, eu vou comer 2 ovos. Não. Aí eu tiro a gema ou posso deixar a gema e comer o ovo completo? Não, pode comer o ovo completo. O ideal é que, assim, a gente evite desperdícios, né? E coma o ovo de maneira integral, ele inteiro. E aí vai depender muito de caso a caso. Porque, assim, eu, por exemplo, na minha prática clínica, vou colocar para você consumir 3, 4 claras e uma gema. Mas tem profissionais que calculam dessa maneira. Quando eu vou calcular o ovo, né, no meu planejamento dietético, eu coloco ele de maneira integral. Então, assim, tem refeição que o paciente tem 2 ovos de manhã, 2 ovos no café da tarde, e em diferentes tipos de preparações, mas consumindo de maneira integral. Como eu já tinha explicado, não é, por exemplo, a gema que vai fazer você engordar. Não é um chocolatinho que vai fazer você engordar. É o excesso de calorias ao longo das 24 horas. Mas uma pergunta. Eu estou consumindo os ovos com todas as gemas ali. Eu não estou consumindo mais calorias por isso. Eu percebo, eu não sei se dizer um inchaço, mas parece que eu perco um pouco da minha definição muscular. Eu vou ficar um pouquinho mais redondinha. Não sei, eu olho pra minha barriga, eu vejo isso na minha barriga. E eu tenho a sensação de que, cortando algumas gemas, a minha barriga dá aquela secadinha. Então é coisa da minha cabeça, eu tô ficando louca, né? É psicológico. Eu acho que a Lu tá explicando dessa psicológica, não. Na verdade, assim, o ovo, ele aumenta a nossa saciedade, né? Vai fazer estimular um hormônio que vai fazer você se sentir mais saciada, né? De fato, com a barriga mais cheia.
né, na questão da digestão. Ele vai esvaziar, vai retardar o esvaziamento gástrico. Então, vai fazer com que você se sinta mais satisfeita, mas não que piore definição. Por isso, só Não. uma impressão disso. Sim. Aproveitando que a gente está olhando aqui na sua mesa, Eu ia falar sobre isso. porque assim, as pessoas têm aquela coisa assim, de tudo parâmetro é a balança, né? Qualquer parâmetro é. Eu tinha isso até um pouco tempo atrás. Eu já percebi, no meu caso hoje, já não olho mais tanto a balança, mas as pessoas têm esse costume, né, de mostrar. Explica pra gente um pouquinho a diferença do peso, né, da gordura pro músculo, mostrar que nem sempre a balança, se você começou a treinar, por exemplo, você tá ganhando massa muscular, a balança não é mais parâmetro, né? Sim, é importante, sim. A balança, ela é importante. Por exemplo, quando a gente fala em um paciente obeso, né? Tem pessoas que são obesas e aí elas escutam isso, que o peso na balança não importa, tá? E aí elas acham que tá tudo bem, enfim. Só que a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Quando o paciente, não que comece a treinar, mas quando o paciente já tem uma rotina de treinos, que ele treina pesado, ele vai sim fazer uma recomposição corporal. A recomposição corporal é quando a gente começa a perder gordura e fazer essa troca. Esse peso que eu perdi em gordura, eu vou começar a ganhar em músculo. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso. Isso é importante deixar frisado. Porque às vezes a gente fala, não se importe com a balança. E aí a pessoa deixa de se importar, mas ela não tá nem treinando. E não vai haver essa troca, entendeu? E às vezes ela escuta isso, né, de uma maneira errônea, ela pensa que serviu para ela. Mas não é assim. Nos pacientes que treinam, a gente consegue fazer recomposição corporal. Paciente que não treina, não é possível, se ele não está fazendo uma alimentação ajustada e não está perdendo peso na balança, na verdade é que ele realmente não está emagrecendo. Se ele não está treinando para ganhar músculo, ele não está ganhando músculo. Explica pra gente um pouquinho aqui, quanto tem de cada item aqui, né, da gordura e do músculo, quanto tem de peso, como é que funciona? Isso. Aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, os dois têm meio quilo. Então, gordura e músculo. Aqui, a gordura, ela tem, quando a gente olha, parece que ela é muito maior, né? Ela ocupa um espaço maior. E muitas vezes, quando a gente fala em composição corporal, duas pessoas, elas podem ter o mesmo peso, mas elas podem ter o corpo completamente diferente. Uma ter muito mais músculo e a outra ter muito mais gordura. E é possível, super possível, essa pessoa fazer essa troca quando ela faz treino e segue uma dieta com quantidades ajustadas para ela, consumo adequado de proteína e treinando, os pacientes conseguem fazer recomposição corporal. Então, às vezes, eles vão manter esse peso, principalmente pacientes que já fizeram várias dietas, já perderam o peso, o excesso de peso em gordura, e aí eles estão buscando definição. Esses pacientes, com certeza, com déficit calórico, consumo ajustado de proteínas, eles vão fazer essa troca. Então, mantém peso na balança, mas a estética corporal... Exatamente. E aí, nesses casos, o mais interessante é acompanhar por fotos. Porque aí, na foto, você consegue ver exatamente. Você vai ver, o meu flanco está diminuindo, a minha gordurinha da barriga está diminuindo, a bananinha ali atrás do bumbum está saindo. Nas roupas também. Nas roupas também. A mulher é cheia de ideias. A gente guarda umas calças que não servem, mas um dia eu entro. Você falou disso, né, da composição corporal. Existe aquela fala, né, que as pessoas falam muito, eu sou uma magra falsa. Existe isso? Existe. Tem pessoas que, quando a gente faz o IMC, que é o peso para a estatura, elas dão eutróficas, né, que seria o normal. Uma pessoa que tem um peso normal, uma pessoa magra. Porém, quando a gente vai avaliar o percentual de gordura, ele está bastante alto, porque é uma pessoa que não treina. Então, essa pessoa, a vida inteira, o magro de ruim, né, também, que a gente conhece, ela pode comer de tudo e não engorda. Então, o peso dela não vai sofrer variação. Porém, a composição corporal, uma pessoa que vai ter pouco músculo, pouca força e um percentual de gordura elevado. A mesma coisa que o contrário, né? Todas as vezes que eu faço a avaliação física, dá sobrepeso. E eu não faço mais magra na minha vida. Exatamente. E o IMC vai lá. O IMC é um parâmetro que ele foi feito para avaliar populações, né? Para fazer estudos populacionais, só que ele não serve para avaliar individualmente.
né? Porque uma pessoa, como você falou, hoje você tem um percentual de gordura baixíssimo, né? E a obesidade, ela é relacionada com o percentual de gordura. Então, uma pessoa, ela pode, pelo IMC, ser classificada como obesa, porém, o percentual dela de gordura estar baixíssimo. E não é o IMC que vai classificar essa pessoa como sendo obesa. E como que faz como que mede a porcentagem de gordura? Então, nós temos algumas técnicas, né, para fazer essa aferição. Normalmente, em consultório, nós temos duas, né, que é a bioimpedância, que é aquela balança onde a pessoa vai se pesar, vai segurar, e aí vai passar esse peso e o percentual de gordura. E tem também a avaliação por dobras cutâneas, né? Em pacientes com IMC até obesidade, até ali sobrepeso, a gente consegue fazer por dobras cutâneas, que é o mais fidedigno, né? Porque a gente vai fazer com a medida anatômica e vai pinçar, né? Vai destacar a dobra de gordura da pessoa. Então, de maneira padronizada, a gente sempre vai conseguir avaliar essa pessoa. Agora, a bioimpedância já são usadas mais em pessoas obesas ou pessoas que não treinam, que não vai ter tanta variação de percentual de gordura. E nesses casos é contraindicada essa variação de dobras cutâneas, e aí é onde a gente utiliza a balança de bioimpedância. Você falou sobre massa muscular. Muitas pessoas têm aquela crença assim de eu não quero ganhar massa muscular porque eu não quero ficar forte. Aí entra aqueles mitos de se eu ingerir proteína eu vou ficar forte, eu não quero ficar forte, eu não quero criar músculo no braço, mulher principalmente, né? Mas eu sei que existe uma questão fundamental por trás, né, do ganho de massa muscular. Explica pra gente um pouquinho por que é fundamental esse ganho. Então, em primeiro lugar, eu quero tranquilizar vocês, porque assim, até para quem quer ganhar músculo já tá difícil. É verdade. É uma luta. Então, assim, não é tão fácil quanto vocês imaginam. Até por experiência própria. Para quem se incomoda muito com o braço e acha que o braço vai ficar forte, vai ficar feio, não fica mais bonito um braço firme, né? Um braço treinado do que um braço que tenha mais gordura, tá? E você treinar poucas vezes não vai fazer com que o seu braço masculinize, tá? Em segundo lugar, o que eu acho primordial para a massa muscular é quando a gente pensa no nosso fim de vida, né? Eu já trabalhei também em UTI e o que me fez, porque na verdade eu também já fui obesa, e o que me fez começar a treinar foi ver que o maior indicador de saída da UTI é a quantidade de massa muscular que o indivíduo tem. Né? Então, a massa muscular, ela vai te preservar contra infecções. Se você precisar um dia, se você sofrer um acidente, tiver que ser entubado, ficar numa UTI, ela vai salvar a tua vida. Você tem independência no final de vida. Então, um idoso, né, para ele não ser acamado, ele precisa ter massa muscular. Né? Para idoso, é super importante treinar, fazer treinos de força, ingerir a quantidade adequada de proteína. Imagina você pentear o seu cabelo, você vestir a sua calça. Pra gente, hoje, parecem coisas, assim, irrisórias. Mas, quando a gente chega ali, né, na fase final de vida, isso é muito importante. É a sua independência. Você abrir a porta de um carro, você levar uma compra, você não precisar dos seus filhos, dos seus netos, né? O idoso ele pode começar a treinar, uma pessoa que ela não treinou durante uma vida toda, e ela chega no final da vida, ela entende essa importância. Ele consegue criar essa massa muscular já numa idade avançada? Consegue. Inclusive, ele deveria, né? Se tiver algum idosinho aqui que tenha pai, tios, avôzinhos que não treinem ainda, incentivem com que eles comecem a treinar. Não tem essa restrição de idade, tá? O importante é achar uma atividade que dê prazer, né? Que o idoso goste. O que é mais benéfico, no caso, seria treino de força, né? Mas ele pode estar fazendo pilates. Qualquer atividade é muito bem-vinda. Até para o mental, quanto para o físico. Nunca é tarde, mas quanto antes melhor. Exatamente. O melhor dia foi ontem, né? Mas se você quiser começar hoje ou amanhã, ainda dá tempo, né? exatamente. Ótimo. Nádia, eu queria fazer uma brincadeira com você, né? De um bate-volta, assim, bem rápido, com as perguntas dos nossos seguidores. Então, eu vou falar aqui o nome do seguidor que mandou a pergunta, tá? E a nossa Nutri, querida, ela vai responder pra gente num bate-volta muito rápido.
A primeira pergunta e mais engraçadinha de todas foi a pergunta da Naira. Como emagrecer pela fé? Reza, que para Deus nada é impossível. Reza, espera por milagre. Vamos lá. Se descobrir, né? Fala pra gente. Se der certo, fala pra gente. Não tem vergonha. Fora isso, treino dieta. Vamos lá. Aí tem várias perguntas da Neide Araújo. E dessa vez não são engraçadinhas, são perguntas legais, tá? Quais cuidados com uma dieta vegana? Bom, pacientes que são veganos, eles têm que ter o aporte adequado de proteínas, né, de maneira vegetal e incluir principalmente vitamina B12. Próxima pergunta. O que seria uma dieta cetogênica? Dieta cetogênica é uma dieta que ela vai produzir corpos cetônicos. Então, é uma dieta à base de gorduras, né, tem restrição de proteínas e carboidratos. Quantas refeições diárias é recomendado? O ideal é que a pessoa consuma pelo menos 4 refeições ao dia, porque é a distribuição de proteínas que a gente deve ter. Mas, no geral, ela pode comer quantas refeições ela quiser, desde que esteja calculado para ela. Qual seria uma alimentação adequada para musculação para ganho de massa magra? Essa dieta, ela precisa favorecer carboidratos, né? É uma dieta que ela precisa ser rica em carboidratos, porque não é importante apenas o consumo de proteína para aumento de massa muscular, mas também o consumo de carboidratos. Em torno ali de 1,6 a 2,2 de proteínas e no mínimo de 5%, de 5 gramas por quilo de peso de carboidratos. Tá? Completar essa dieta com bastante frutas, verduras, legumes, muita salada, muita fibra, tomar bastante água. Qual o melhor tipo de carboidrato? Depende. Pra quê? É uma pergunta assim muito vaga. Neide? Especifique, por favor. Quais cuidados devemos ter na escolha dos alimentos? Erros de gravação. São perguntas assim. Depende do Tipo de alimento, depende. Alimento natural, alimento Processado, industrializado, processado. Como Assim, por exemplo, sei lá, um alimento fresco, tem que olhar se ele olhar ali na feira para escolher se ele tá com um amassado, machucado, ou de repente se é um alimento industrializado, quais tipos de coisas priorizar. Como podemos, no nosso dia a dia, ter uma alimentação saudável? Bom, consumindo pelo menos 4 porções de frutas por dia, colocando fibras nessa alimentação, então consumir aveia, psyllium, iogurtes são super saudáveis também, iogurte natural, pode consumir desnatado, que vai ajudar a povoar de maneira benéfica a flora intestinal, consumir comida de verdade, arroz, feijão, carnes, legumes, bastante salada, beber bastante água. Isso já vai ajudar a ter uma alimentação saudável. A maior parte das pessoas acha que precisa de alimentos muito diferentes, né, de preparações inusitadas, sal rosa do Himalaia, tempero XYZ, não precisa, gente. O básico funciona. Viu? Não é frasinha clichê, não. Não, é verdade. Vamos lá. Essa da Deborinha, minha filhote. Comer muita carne faz mal? Sim, todo o excesso faz mal, né? O excesso de carne vermelha, a longo prazo, pode até causar câncer, né, intestinal. Então, o ideal é que a pessoa consuma ali 2 porções por dia, né? Almoço e jantar, intercale os tipos de carne, né? Que não seja sempre de carne vermelha. Então, carnes brancas, consumir carne de aves, carne de porco também é saudável, né? Ela precisa só ter um cuidado no preparo, que ela precisa ser bem cozida, bem assada. Não pode ser consumida ao ponto ou crua, né? Mas todas as carnes são saudáveis desde que consumidas de maneira moderada. Próximo, quem mandou foi a Lari Carioca. Comer de 3 em 3 horas, verdade ou mito? Mito. Para emagrecimento é mito, tá? Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Você precisa comer quando você sentir fome, né? Esse 3 em 3 horas, dizem, né? Antigamente se pensava que iria aumentar o metabolismo. Porém, as pessoas que querem perder peso, elas começaram a comer comida em excesso a cada 3 horas. E isso não promove emagrecimento.
Às vezes uma pessoa que ela é muito compulsiva, ela talvez se beneficie do jejum, ou comer 4 vezes ao dia, tá excelente, tá? Não precisa criar esse hábito de comer de 3 em 3 horas. Próxima quem mandou foi a Gabi. É possível emagrecer quantos quilos com saúde por mês? Isso é uma pergunta que é muito de indivíduo para indivíduo. Eu diria que ali, assim, no geral, até 3 quilos em um mês a gente consegue perder de maneira saudável, mais do que isso não. Então agora eu perguntando. Mas tem pacientes que não conseguem chegar nessa perda, né? Tem pacientes que não perderiam 1,5 kg, tem pacientes que vão perder 2, né? Tem pacientes que perdem mais, mas em acompanhamento, né? Principalmente quando o paciente ele tem muito mais peso para perder, ele vai perder mais. Então, por isso que é uma pergunta bem individual. Depende de quanto tempo está esse emagrecimento também. No começo perde mais, depois de um tempo vai estagnando, perde um pouco menos. Saindo aqui um pouquinho do bate-volta, você falou essa questão do emagrecimento. Então é mito aquelas coisas que a gente vê na internet. Perca 10 quilos em um mês, por exemplo. Então, não é mito, porque é possível perder 10 quilos. Mas vamos pensar comigo. Quando a gente fala em perder 10 quilos, é um exemplo horrível, tá? Mas se você sair daqui e for atropelado, perder um braço, você perdeu 10 quilos. Agora, quando a gente vai fazer essa avaliação corporal, esse paciente ele perdeu água, esse paciente perdeu músculo, esse paciente perdeu gordura. Isso não é saudável. É um paciente que ele vai ter um reganho de peso muito rápido. Agora, de maneira saudável, quer dizer que a gente vai perder gordura e vai fazer manutenção da massa muscular ou perder o mínimo que seja. Isso é um emagrecimento saudável. E nesse emagrecimento saudável é possível, então, perder até 3 quilos ao mês. Então, é de maneira bastante individual. Eu diria que, de um modo geral, 3 quilos ali seria um peso bem legal. Mais do que isso, provavelmente você está perdendo água, está perdendo músculo, está perdendo outras coisas junto que não seja só gordura. E varia também, assim, intensidade do treino, se a pessoa treina, se a pessoa não treina. Então, é realmente uma resposta muito individual. A próxima pergunta é do Marcos Sidão. Afinal, leite faz bem ou mal? O leite, né, ele faz mal para 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca, né, que é logo ao nascer, e tem as pessoas que têm intolerância à lactose. No caso da alergia, a dieta ela tem que ser uma dieta de exclusão mesmo, né, não pode nada que contenha leite e seus derivados. E aí, depois de um tempo, essa criança pode ou não voltar a poder consumir o leite, né, dependendo do tratamento, como foi a evolução. As pessoas que têm intolerância à lactose é porque elas deixam de produzir uma enzima que se chama lactase, que faz a digestão, né, desse carboidrato do leite, que é a lactose. E aí essas pessoas elas podem consumir, é muito variável, né, mas até 5 gramas, né, de lactose. E essa pessoa ela pode consumir enzimas também, fazer esse tratamento e depois de um tempo voltar a consumir o leite também. E os estudos demonstram que o leite não é inflamatório, tá? E que ele pode ser consumido sim numa dieta saudável e faz bem até para inúmeros parâmetros avaliados. Eu ia até perguntar isso mesmo, sobre ele ser inflamatório, ser mito ou verdade, aquela coisa que todo mundo fala, você toma leite, você incha, fica igual um baiacu, eu já ouvi isso. Só se tiver essa Sim, alergia. exatamente. Tem várias vertentes na nutrição clínica, mas o que a gente tem de estudo científico realmente bem feito e que comprova que o leite não faz mal. Próxima pergunta é do Marcos Marques. Refri zero. Pode, não pode? Bom, no contexto geral, né, sempre quando a gente pensa em alimentação saudável, o refrigerante ele faz mal à saúde. Mas no emagrecimento, ele não contém calorias, tá? Então, ele não afeta o emagrecimento por não conter calorias. Você vai fazer a sua dieta e vai consumir o refrigerante e ele não vai te engordar. Porém, ele não é um alimento de maneira nenhuma longe de ser saudável, né? Naquela regra de 80-20, super cabe na dieta. Mas, Eu certo. Eu o quê? 80-20, tá? Beber líquidos durante as refeições, pode? pode. Se tiver calculado na sua dieta, pode. Né? O que a gente precisa pensar os líquidos, eles podem conter muitas calorias. Né? Então, por exemplo, um suco de laranja, super saudável. Mas a gente tem que levar em consideração que tem umas 5, 6 laranjas, umas 300, 400 calorias ali de um suco, né? Que vai te impedir de, às vezes, fazer uma refeição.
Então, pessoas que sentem muita fome, não é legal. Né? Agora, com relação ao volume, se a pessoa fizer um alto consumo, né, de volume, por exemplo, de água durante a refeição, pode ser que atrapalhe a digestão, mas também é muito individual. No geral, pequenos goles ali junto com a comida não vai atrapalhar em nada na digestão. Aproveitando essa pergunta, comer e beber água engorda? Não. A água ela não contém calorias, tá? Então não vai fazer diferença nenhuma no. Aliás, nem a água e nem o café, né? O café também não tem. Só se Se tiver açúcar. açúcar. É, uma ressalva. É muito importante, né? Que pra gente o café, quando a gente pensa em café, a gente pensa em café sem açúcar, mas a maior parte da população ainda bebe café adoçado, né? Então tem em torno ali de 80, 90 calorias um cafezinho. Imagina, né? Consumir isso ao longo do dia. É muita coisa. É muita coisa. Tem gente que bebe vários cafezinhos Sim. durante o dia. Quando vê, às vezes foi 1000 calorias ali só de Só café. de açúcar, né? E as pessoas depois falam, mas eu não faço Não nada, sei. eu tô engordando. Exatamente. Achou? A pessoa toma um monte de suco natural, acha que tá abafando, né? Não, Exatamente. super natural, vou emagrecer. Quando na Não realidade um vai. suco de laranja ali é extremamente calórico. Última pergunta. Comer antes de dormir, faz mal? Então, na nutrição, né, infelizmente não, felizmente, tudo é muito individual. Tem pessoas, principalmente se a pessoa tiver refluxo, ela não pode comer logo antes de dormir. No mínimo, ela tem que ficar 2 horas esperando ali realmente fazer digestão, porque senão, na hora que ela for deitar, a comida vai ter esse retorno, ela vai passar mal, tá? Pode até broncoaspirar. Mas em pessoas, né, indivíduos normais, que não tem nenhum tipo de patologia, a pessoa pode comer ali de noite, não vai ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, pacientes atletas, eles sim precisam ter várias refeições ao longo do dia, porque tem muitas calorias e a gente não consegue dar tudo ali de calorias em 4 refeições, porque senão seriam refeições muito volumosas. Tem paciente que come e vai dormir, né, porque ele não tem mais hora no dia para comer. E nesse caso não tem problema, né, mas é de maneira muito individual. É importante também, falando em relação a comer e dormir, se engorda. É uma pergunta muito frequente. A gente tem que pensar assim, eu vou colocar a gasolina no meu carro. Se eu rodar à noite, eu vou consumir mais do que de manhã? Não, é a mesma coisa. Então assim, se eu coloquei o combustível ali no meu corpo e fui dormir, as calorias estavam ali. Se eu não gastei, as calorias vão continuar ali. Se eu gastar, eu vou emagrecer, né? Se eu tiver em déficit calórico, não importa o horário que eu comer, tá? Eu não vou engordar mais só porque eu comi à noite, tá? Não, isso é um mito. Importam as calorias totais nas 24 horas. Eu vi uma vez falando sobre comer antes de dormir para quem vai treinar em jejum. Não come nada antes de treinar de manhã. Na verdade é o contrário, né? Que eles falam. Não, Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo, então, né? Tá certo. Quando a pessoa ela vai treinar em jejum, porque o que acontece? Pra gente treinar bem, a gente precisa ter um estoque de glicogênio no nosso músculo. E o glicogênio ele é formado ali de 4 a 6 horas depois que a gente come uma refeição rica em carboidratos. Então, o pré-treino dessa pessoa seria o jantar. Ela vai jantar e aí, enquanto ela tá dormindo, ela vai repondo, né, esse estoque de glicogênio e no outro dia, quando ela for treinar, ela vai ter o glicogênio. Ela não vai ter aquela glicemia ali tão boa, né? Ela pode estar hipoglicêmica, mas ela vai ter o estoque ali de glicogênio formado, tá? Você falou do O pré-treino. carb-up, o termo correto? Não, o carb-up é quando a pessoa ela vem fazendo uma restrição de carboidratos e antes ali, próximo de um campeonato, ela faz uma refeição muito volumosa em carboidratos para aumentar também esses estoques de glicogênio. E às vezes em campeonatos é interessante porque a pessoa ela tem várias provas e aí vai depletando. Situação normal, vamos supor, a gente treinou uma vez ao dia e às vezes nem aquele treino tão vigoroso, a pessoa nem depletou, tá? Esses estoques de glicogênio. Mas numa situação de pré-prova, ela vai precisar de uma reserva muito boa, porque ela vai fazer uma prova, vai depletar, às vezes não tem tempo para repor, e ela vai cada vez depletando mais. E chega no final da prova, né, no final do dia de campeonato, sem condições, tá simplesmente se arrastando, né? Você falou do pré-treino. Tem gente que, vou comer minha banana de pré-treino e vai pra academia. Aquela banana fez o efeito pra
pré-treino? Então, o carboidrato que a gente come imediatamente antes do treino, ele vai fazer manutenção da nossa glicemia. Então, sim, pra gente não ficar bocejando, mas não é esse carboidrato que vai fazer você aumentar o peso, por exemplo. Eu faço agachamento com 30 quilos, né? Não vou levantar 40 com essa banana, tá? Não é isso. Isso, na verdade, né, aumentar mesmo o volume de treino, a força que a gente tem, vai depender do tempo, né, que a gente vem fazendo essa dieta certo. Quantas vezes eu acertei essa dieta ao longo de, sei lá, um mês, o sono adequado e o estoque de glicogênio que a pessoa construiu, né? Então, não importa a refeição imediatamente antes do treino. É importante a refeição que ela fez antes. E antes, no dia anterior, e o treino adequado, sono, descanso e hidratação. Ô, Nádia, uma curiosidade minha. Eu vejo que quando eu acabo de almoçar e eu como um doce, por exemplo, me dá um sono assim muito absurdo. Por que isso acontece? Quando a gente come refeições muito volumosas, né, e ricas em carboidrato, a gente logo vai ter uma onda de insulina para fazer a digestão desse carboidrato, né? Ele vai pegar e vai jogar para dentro da sua célula. E nesse processo a gente vai ficar com falta de energia, né? O sangue está todo voltado para a digestão, para a absorção. Então vai sair o sangue do fluxo cerebral e de outros órgãos, né? E vai focar tudo nessa questão da digestão. Então a gente fica mais com sono, mais letárgico mesmo. Explica aquele sono de domingo. Você bateu aquela come uma lasanha, né? Exatamente. E me fala uma coisa, Nádia, uma dúvida minha. Os alimentos ultraprocessados são alimentos que eu devo excluir totalmente da minha dieta ou eu posso consumir? Sim, a gente precisa. Os ultraprocessados são alimentos que eles têm muitos corantes, muitos conservantes, muitos aditivos químicos, né, modificados em ambiente de laboratório. Então, esses alimentos que são ultraprocessados, a gente deve excluir da alimentação. E como que eu sei que alimentos são esses? Então, aí a gente precisa olhar no rótulo, né, dos alimentos. Então, tem os alimentos, trouxe até uma tabelinha, né, para mostrar para vocês, que a gente tem os alimentos in natura, que é o alimento como ele vem constituído, por exemplo, uma maçã. Ela tá ali in natura, pronta para consumo. Aí a gente tem os alimentos que são minimamente processados. Quando eu falo em minimamente processado, eu posso pensar, de repente, num alface, que ele já foi lavado, clorado, picadinho e está ali pronto para consumo também. Tá? Ele é um alimento in natura que passou por um mínimo processo. Aí nós temos também os alimentos processados. Quando a gente pensa em alimentos processados, é um alimento, por exemplo, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, essa bananinha de paraibuna, por exemplo. É um alimento que é a banana, né? Quando a gente vai olhar aqui na composição dela, ela simplesmente tem banana, né? Em algumas ocasiões, esse alimento vai ter banana e algum outro conservador, apenas, não tem mais nada. Então, esses alimentos a gente pode sim consumir, né? Porque eles só vão aumentar um pouco do tempo de prateleira. Agora, os alimentos ultraprocessados, eles mudam completamente a formação do alimento, vão colocar muitos aditivos, corantes, conservantes, e esses alimentos fazem mal para a nossa saúde, né? Que são os alimentos que a gente deve evitar, que são lista número 1 de câncer intestinal, por exemplo. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Como que a gente sabe o que são alimentos processados, como a gente diferencia o processado do ultraprocessado? Processado, onde a gente vê? A gente precisa olhar na tabela, né? Esse daqui, não sei se dá para vocês verem. Depois a gente coloca na tela. Sim. Né? É mais ou menos como seria a tabela de informações nutricionais. Mas, basicamente, a gente precisa ler a lista de ingredientes, tá? Quando você vê que tem só o alimento e mais uma, duas coisas, é um alimento que é saudável, tá? Agora, quando a gente for olhar e tem uma lista de ingredientes enorme, você já pode saber que é um alimento ultraprocessado. Aqueles que a gente nem sabe. Exatamente. Fuja Fuja desses nomes que você não sabe quais são. Inclusive, eu até queria deixar uma dica, né, para quem segue o canal de vocês, que tem um aplicativo que ele se chama Desrotulando, tá? Vocês podem baixar esse aplicativo e apontar ele
pro Tabela, código de óbvio. barras, né, do produto. E ele vai dar uma nota de 0 a 100 se esse alimento é saudável ou não. E ele fala Eu também... uso esse aplicativo, ele é Ele é maravilhoso. muito bom. E ele ajuda muito os pacientes a saberem quais alimentos comprarem ou não no supermercado. Nossa, Ótimo, porque tem alimentos no supermercado, nas prateleiras, que Que eles são são facilitadores da vida. Exato. Pode não ser saudável, mas ele é um facilitador. Né? Sim. Porque- E tem os alimentos que são aqueles que a gente tem que Sim, comer o que a mesmo. gente precisa realmente evitar, né? A todo custo. Salsicha. Que Salsicha, salame, presunto, mortadela, nuggets, Macarrão miojo. Esses são alimentos Doeu pra ela falar. realmente, esses são alimentos que têm muitos corantes, conservantes, né? Que vão realmente fazer mal. Mas, Nádia, qual a diferença do macarrão instantâneo pro espaguete, por exemplo? O macarrão. O macarrão instantâneo, né? Como o nome diz, ele está relacionado ao tempo de ficar pronto. Só que para esse macarrão ser instantâneo, para ele cozinhar em 3 minutos, ele passou por um processo onde ele foi pré-frito, essa massa. Então, naturalmente, né? Ele já vem carregado de óleo e também tem o saquinho dele, que é o problema, né? Que é os temperos, exatamente. O tempero que é utilizado, que é péssimo para nossa saúde. Então é o conjunto que faz mal, né? O macarrão pré-frito e Exato. aquele saquinho de sódio. Né? Exato, Aquele igual sódio, a batata congelada também, né? Por que ela assa ou frita tão rápido? Porque ela já é pré-frita. A batata congelada pra mim é uma novidade. Exato. Eu não imaginava. Ela passa por um processo onde ela é pré-frita. É melhor você fazer o air fryer batata natural. Exatamente. Ou a Cozinhar batata a batata. natura. Exato. E não é que esses alimentos eles são mais gostosos, eles são mais viciantes, né? Quando você come, São alimentos palatáveis. A gente chama de alimentos hiperpalatáveis. Não é nem palatáveis. Entra fazendo um samba ali na sua papila gustativa, né? Porque eles têm realçadores de sabor. Então aquele alimento que a gente come, que delícia, quero mais. E fica muito difícil a gente ter maturidade, a verdade é essa, né? A gente tem controle sobre esses alimentos. Então, pessoas que têm compulsão, é melhor que elas nem tenham em casa, né? Pessoa que não consegue controlar o volume que ela ingere, a quantidade de comida, é melhor não ter. Se você tiver, você vai comer, vai ter mais. Mas daí a importância do autoconhecimento, né? Dentro Exatamente. desse processo. De você saber que você não tem maturidade para ter alguns alimentos em casa. Exatamente. Tem que reconhecer, não adianta, né? Você, eu sou maromba de academia e achar que tá tudo bem. Não, existe uma fraqueza. Eu acredito que todo mundo tem uma fraqueza. A minha é chocolate e sucrilhos. Se tiver sucrilhos na minha casa, eu almoço e janto sucrilhos. Eu não posso ter, literalmente. Mas eu me conheço, então não é um tipo de coisa que eu fico comprando. Para eu comprar, eu preciso estar num momento muito assim, fora de mim, precisando me fazer um carinho, né? Que a gente tem muito isso de descontar emocional na comida. Tô precisando fazer um carinho, aí eu vou lá e eu compro os sucrilhos. Mas se eu tô num momento que tá tudo bem, eu não tenho porquê ter na minha casa. Sim. E às vezes, pode ser o contrário também. Às vezes, se você tá num momento tudo bem, não tem problema você ter, porque você vai conseguir ter esse autocontrole e ter essa maturidade. Agora, no momento que a gente não tá bem, é esse momento que a gente vai descontar. E aí, se você tiver na sua casa, você vai comer absurdo. Eu até brinco com os meus pacientes, né? Em um momento que você tá capivara raivosa. Então, assim, você tem que se conhecer, né? Se é uma paciente que não tem esse problema, porque tem paciente que consegue fazer uma dieta bem tranquilamente. Então, não tem problema. Eu consigo calcular o chocolate todos os dias. Agora, se você é o paciente que você vai comer um pedacinho e aquilo vai ser um gatilho para você querer comer uma barra inteira, então é melhor que a gente não coloque. Então, a gente vai trabalhar outros alimentos que vão gerar saciedade, que vão trabalhar esse desejo, né, esse impulso por comer demais, que vão saciar, que você não precise disso. Né? Lembrando que, né, a gente fez a reunião de alinhamento de pauta e eu lembro que você ressaltou, né, essa questão da alimentação saudável, equilibrada. Você não tem tanta vontade desses outros alimentos depois, né? Porque o seu organismo está em equilíbrio, então ele não fica... Porque assim, todo excesso esconde uma falta, né? E às vezes quando a gente está descontando demais na alimentação, pode ser tanto uma carência emocional, quanto pode ser uma carência de nutrientes, né? Então, às vezes, eu não tive um dia bom, não dormi bem,
tô com excesso de cortisol, vou descontar nesses alimentos que são hiperpalatáveis, que tem mais gordura, que tem mais carboidrato, né, mais açúcares, então vamos fazer sentir um conforto. Aí entra naquela questão, tô triste, tô feia, tô gorda, vou lá e como. E ao mesmo tempo, se você começa a treinar, né, fazer uma atividade física, vai melhorar o seu mental, vai ter um sono melhor, você faz a alimentação adequada e vive uma vida plena. Então é por isso que é importante no seu trabalho, né, você muda um pouquinho com a gente, você busca entender como é este paciente emocionalmente falando também. Né? Exato. Eu acho que faz toda a diferença. Porque assim, entregar um papel é muito vago, né? Eu vou entregar um papel pra você, você vai sair daqui e vai sentir que nada mudou na sua vida. Né? Agora você sentar, conversar, entender quem é o paciente, qual é a dor que ele passa, propor uma estratégia que seja alinhada para aquele problema dele, porque às vezes esse papel não vai atender a sua dor, ou a sua dor, ou a sua dor. Né? Cada paciente é único e a gente precisa pensar dessa maneira. Não é um alimento que vai fazer mal, nem fazer bem para todo mundo, né? E eu trato aqui, eu entendo que a nutrição é individualizada e cada paciente tem um atendimento individualizado. E para pacientes assim como nós, né? Somos mães, vida corrida, a gente treina, cada um tem a sua rotina bem corrida, né? Não sobra quase tempo. Tem algum alimento assim que, nossa, é bom eu ter em casa para aquele momento que, nossa, não deu tempo de cozinhar uma carne, não deu tempo de descongelar e que eu possa ter lá no meu armário e pegar para me salvar? Então, uma coisa que eu gosto bastante de ter, eu até tirei, né, a caixinha, de ter atum em casa, né? O atum é uma opção muito prática, né? Deixei até aqui a latinha para vocês. E lembrando que o melhor consumo do atum é o em óleo, porém você coloca ele numa peneira e lava em água corrente para tirar o óleo, né, o excesso de óleo, porque o metal pesado ele acumula, né, nessa partícula de óleo. Ovo também, super versátil, né, muito prático para fazer várias receitas. Eu gosto também de opção de bebida, né, que tenha proteína, também ajuda bastante. Deixar frutas, uma coisa que dá para fazer, overnight oats. Aí você coloca aveia, coloca leite, iogurte natural, coloca um pouquinho de chia, frutas picadas, dá para você deixar de um dia para o outro, dá para trazer para os seus filhos esse tipo de alimentação também. Eu como isso sobremesa. É uma das sobremesas que ajuda muito a tratar. Coloca mel ou não? Pode colocar mel. Pode colocar mel. O mel não faz mal. Não, o mel não faz mal. Isso é um ponto bem interessante, né? A diferença entre ser saudável e não ter calorias. O mel, ele é saudável, porém ele tem calorias, né? Em relação a calorias, a mesma quantidade do açúcar, tá? Agora, por exemplo, a Coca Zero, ela não tem calorias, mas ela não é saudável. Tem uma tabela nutricional, nada, né? Nada nutricional. Ela de não alimentos entrega nutrientes. Tem uma série de alimentos que é isso que você comentou, né? De ter calorias e ser saudável. Por exemplo, a castanha. Tem gente que se entope de castanha, jurando que é natural, eu vou emagrecer porque eu tô comendo isso, mas na realidade... Uma isso. fruta que é a manga também, né? A manga, ela não é, assim, tão calórica. É uma fruta muito boa e tem bastante fibras na composição dela. Ela tem bastante fibras na composição dela. Então, assim, a fibra, ela vai fazer com que esse carboidrato que foi ingerido não seja todo absorvido. Agora, por exemplo, as castanhas são super saudáveis, mas cada castanha, 1 grama de castanha tem 9 calorias, porque elas são lipídios, são gorduras. Então, 10 gramas aí a gente está falando de 90 calorias. Só que 10 gramas é um pouquinho assim de castanha, né? 2 castanhas. E com relação a essas calorias, a gente comeria uma banana. Né? Eu ficaria muito mais saciada com uma banana. E a banana a gente pensa, não, banana engorda. E vou consumir castanha porque é mais saudável. E aí tá errado. Então, gente, essa foi a nossa entrevista com essa Nutri maravilhosa. Nós temos muito mais conteúdos dentro do universo de nutrição para trazer para vocês. Mas esse foi um bate-papo inicial, uma introdução, vocês puderam ter uma noção, né, de um pouquinho de tudo. E deixa aqui nos comentários pra gente quais são as dúvidas de vocês, nós vamos trazer nos próximos programas. Comenta se você gostou de ver a sua pergunta sendo respondidas pela nossa Nutri maravilhosa. E é isso, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi um prazer poder Igualmente. entrevistar você. E vai ter muito conteúdo mesmo, se prepara. Vou treinar o nervosismo.
E também na nutrição, né? No emagrecimento, no ganho de massa. Se você quiser, você pode. Então, pode, vai!